nos braços de Maria. Estando, pois, nesta grande aflição por muito tempo, enquanto eu jazia por terra, muito angustiado e transido de frio, pedi ao Pai se dignasse dar algum conforto àquelas duas almas tão atribuladas por minha causa e ainda algum alívio a meus membros doloridos, que por terem estado tanto tempo por terra e com frio, estavam muito precisados de alívio. Com toda a benignidade condescendeu meu Pai e fez com que os anjos preparassem o fogo que jamais havíamos visto. Fiz eu com os olhos sinal à querida mãe de que me levantasse do chão onde jazia e me tomasse nos braços, o que ela não ousava fazer antes que lhe fosse mandado. E falhei-lhe ainda ao coração com grande ternura, que com toda liberdade me tomasse e com isso se consolasse a mãe aflitíssima. De fato, tomou-me afetuosamente e com seu esposo José avizinhou-se do pequeno fogo que lá estava preparado pelas mãos dos anjos. Ambos sentaram-se no chão por não haver outro assento e aqueciam-se, porque estavam muito transidos de frio. Estava eu nos braços da dileta mãe, diante de José, e com a minha presença consolava-os muito. Ora fitava a uma, ora a outro, com olhos amorosos e serenos, que afetivamente teriam trazido alegria a todo o paraíso. Sentia a minha humanidade algum conforto em receber aquele calor que o fogo me ministrava, e muito mais consolava meu calor natural que saía do peito, inflamado de amor para comigo, de minha mãe dileta. Enquanto estava assim, aquecendo-me e consolando a mãe com José, aquecia ao pai, agradecia ao pai e suplicava-lhe que, assim como se dignara dar-me este consolo a mim, a mãe e a José, se dignasse oferecer socorro e dar refrigério e consolo a todos os meus irmãos que se encontrassem em semelhante necessidade, principalmente quando se achavam à extrema pobreza e também com aflição de espírito, como nos encontrávamos nós naquele tempo. O Pai me prometeu fazê-lo, e então se fizeram presentes a meu espírito todos os padecimentos pelos quais havia de passar, e que estariam sujeitos a todos os meus irmãos, por mim contemplados com grande compaixão. Tanto mais orava por eles, quanto o estava experimentando em minha humanidade. Via, esposa minha, como sofreriam muitos com paciência, mas muitos, sofrendo forçadamente e com impaciência, perderiam o mérito. Daí eu orava principalmente por estes ao Pai, a fim de que lhes desse virtude e graça para sofrerem voluntariamente, com paciência por seu amor, a imitação de mim, que se dignasse em tudo consolá-los, para que se animassem mais a sofrer como de fato o faz o Pai dileto. Deveras não existe no mundo pessoa, por pobre, aflita e atribulada que seja, que outro tanto não vá experimentando as misericórdias e a providência divinas, quer no temporal ou no espiritual. Estando, portanto, assim retirado naquele pequeno asilo, desprovido de todo socorro humano, fruímos do socorro divino, mas isto só se experimentava em casos de extrema necessidade, porque quando era possível encontrar humanamente, valíamos dos meios humanos, não reclamando de meu Pai semelhantes milagres, porque de fato havia vindo ao mundo para sofrer tudo e de tudo, e experimentar todas as necessidades a que se teriam sujeitado meus irmãos. A refeição frugal. Havendo estado por algum tempo assim, recebendo algum alívio em minha humanidade e consolando a alma de Maria e de José, rendemos juntos graças a meu Pai por tudo o que se dignara conceder-nos. A querida mãe e José tiveram algum alívio, alimentando-se daquilo que José havia obtido em esmola, embora fosse um pouco de pão e outras coisas mesquinhas. Não obstante, parecia-lhes uma comida régia. Encontravam nela tanto sabor,
porque só a minha presença já os reconfortava e servia de condimento a todos os seus alimentos, que eram, na maioria dos casos, somente pão e água. Estava mirando-os com amor e como se estivesse aproveitando daquela refeição. Mostrava-lhes com o meu aspecto grande alegria. A complacência e o gosto que sentia com isto oferecia ao Pai em suplência por meus irmãos, principalmente por aqueles que, vendo o próximo provido e socorrido pelo Pai, em vez de se alegrarem e regozijarem-se com isto, e também recordarem-se de agradecer ao Pai, antes se entristecessem, sendo isto asaz abominável e odioso ao Pai, e como os meus irmãos faltariam muito neste ponto, eu, que já o previa, rezava muito ao Pai, impetrando-lhes misericórdia e oferecendo ao Pai por eles a complacência e o gosto que eu tinha, a fim de que com isto se aplacasse meu Pai, com justiça, irado contra eles, por causa de sua perversidade e malícia, e muito mais pela dureza de seus corações, que de fato se mostram nisto bem semelhantes às feras mais selvagens. Ficava cada vez mais aplacado e satisfeito meu pai, e eu muito me consolava vendo a sua complacência em tudo o que fazia em prol de meus irmãos. Depois de alimentados, juntos deram as devidas graças ao Pai, e eu fazia o mesmo, unindo seus agradecimentos aos meus, oferecia-os ao Pai, e eram-lhe muito gratos. Santo Retiro. A querida mãe e seu esposo José passaram alguns dias segundo este modo de viver naquela casa, e quase num santo retiro estavam em contínua oração. Não houve quem viesse vê-los e oferecer-lhes algum socorro. Esquecidos de todos, mas muito favorecidos por meu pai, havendo decorrido alguns dias assim, em divina contemplação e nos louvores divinos, começou José a procurar serviço na cidade, querendo exercer seu ofício e obter algum conforto para sua esposa. Ainda, ainda achar para a mesma algum trabalho com o qual pudesse ganhar o sustento. Tudo encontrava e tinha bom êxito, embora com grande dificuldade e aborrecimento, porque as mais das vezes era maltratado por aquela gente feroz e bárbara. Enquanto estávamos naquele retiro, oferecia ao Pai as orações, a solidão e o retiro, e pedia-lhe se dignasse inspirar ao coração dos meus irmãos semelhante exercício e que, no meio da multidão dos cuidados mundanos, se retirassem à solidão para orar e tratar do negócio importantíssimo de sua eterna salvação. Assim como pratiquei isso com a minha dileta mãe e José, no meio de gente bárbara, assim não desdenhassem praticá-lo eles. José no meio, Jos, praticaram eles, por mais que se encontrem entre homens pecadores e mundanos. Tanto que aquilo que eu realizava para o bem deles e o que eles mesmos fazem, deve servir-lhes para a própria utilidade. Prometeu-me o Pai fazê-lo, tanto mais que tal retiro é muito necessário para a salvação deles. Realmente o vai praticando, não deixa de inspirar ao coração de todos, também que se apartem das preocupações mundanas, retirem-se para cuidar da própria alma e tratar com ele sobre a causa importante da salvação eterna. Mas como são poucos os que dão ouvidos às inspirações divinas, o coração se fascina tanto pelos cuidados mundanos e as comodidades do corpo que eles deixam correr o que se relaciona com a alma e parece que não conseguem persuadir-se a tratarem do negócio da própria salvação eterna. Oferecia eu aquele meu retiro ao Pai por aqueles que não se convencem de fazê-lo, para que com isto o Pai lhes concedesse novos estímulos para o coração e novas inspirações, de modo que se rendessem aos chamados divinos. Como de fato há muitos que, depois da grande resistência, no fim se dão por vencidos e correspondem a tudo o que meu Pai lhes inspira. Opera a salvação dos irmãos.
Continuando ali com esta forma de vida, não deixei passar momento algum sem trabalhar junto de meu pai pela salvação de meus irmãos, impetrando-lhes muitas graças. José exercia seu ministério, como também minha querida mãe, trabalhando em alguma coisa para sustentar-se. Mas a maior ocupação deles era estar contemplando a minha pessoa e pensar em fazer-me tudo aquilo de que podia precisar, atentos à realização de minha vontade. Oferecia ao Pai sua solicitude e a que eu tinha por dar-lhe glória, agradecendo-lhe, bendizendo-lhe e louvá-lo, e suplicando-lhe desse aos meus irmãos solicitude semelhante para com ele, isto é, que seu pensamento e ocupação maior fosse primeiro procurar a glória de meu Pai, bendizê-lo, louvá-lo e agradecer-lhe, e depois fazer aquilo que era preciso para a própria manutenção. Oferecia a minha solicitude em suplência das omissões na maioria dos meus irmãos. Meu pai o aceitava e prometia-me dar muitas graças a meus irmãos, a fim de que pudessem, todas as vezes que o quisessem, fazer tudo aquilo que eu por eles lhes suplicava. E ele me prometia: ó esposa minha, quantas graças então obtinha para os meus irmãos, quantas luzes e quantos favores, quanta misericórdia lhe impetrava. Depois via muito bem que eles abusariam disto e não lhe dariam importância alguma. Apesar disto, jamais deixei de fazer o mesmo, sem considerar de modo algum sua ingratidão e o desamor que tivessem tido contra mim, sem qualquer estima, por tudo que realizava em prol de sua salvação. E como esta ingratidão e descortesia desagradavam muito a meu pai, oferecia-lhe a gratidão que tinha para com ele, em suplência das omissões deles, e com isto meu pai ficava muito satisfeito. Como é monstruoso, de fato, ver o amor dedicado por meu pai ao gênero humano, e quanto fiz e realizei para merecer-lhes a vida eterna, e eles ficam de tal modo esquecidos de tantos benefícios, favores e graças, que nem ao menos se recordam de um ato de agradecimento ao meu pai e a mim. Na verdade, sua contínua ocupação deveria ser justamente esta: louvar e agradecer ao meu Pai por tudo quanto lhes dispensa a imitar-me, e imitar-me com a maior perfeição possível. Mas empenham-se em tudo, menos em fazer isto. O mal está em que o dano é deles mesmos. Privam-se de uma multidão de graças e de misericórdias que meu Pai faria chover sobre eles, se eles se mostrassem gratos e correspondessem ao seu amor infinito. Vê o morticínio dos inocentes. Via depois, enquanto estava aqui morando, o morticínio cruel dos inocentes que Herodes praticou para dar-me a morte também a mim. Ignorando quem eu era, matou a todos, esperando apanhar-me também entre eles. Oh, quanto me afligia sua crueldade para com os meninos e o ódio mortal que tinha, sem fundamento algum. Oprimia-me ainda muito a angústia das pobres mães, e ouvindo seu choro e o dos meninos, punha-me também a chorar. Atravessavam meu coração os lamentos das mães desconsoladas, sendo de coração muito suave e benigno, inteiramente amor. Sentia muita dor ao vê-las tão atribuladas por minha causa. Elevavam suas vozes lacriminosas até as estrelas, e na verdade chegavam a penetrar nos ouvidos de meu pai e em meu coração. Mas não era conveniente conceder-lhes a graça que ambicionavam. O coração de Herodes estava tão obcecado pela paixão que não se deteve jamais diante das inspirações divinas, mas quis que se executasse a ordem cruel e injusta. Não se saciou, nem se aplacou enquanto não viu o morticínio universal de todos os meninos inocentes. Oferecia a compaixão que por eles tinha meu pai e pedia-lhe que se dignasse consolar as mães aflitas, como afetivamente fazia, dando-lhes graça particular, inspirando a seus corações que sofressem a angústia por seu amor e sacrificassem
seus filhos como vítimas à morte, a fim de que se acelerasse a vinda do Messias, por elas muito esperado. Com este pensamento, iam se consolando muito as mães aflitas. Via as almas de todos aqueles meninos que eram mortos por minha causa, e todos, antes de descerem ao limbo, vinham a mim para reconhecer-me como seu Deus e Redentor, adoravam-me e com a minha bênção partiam, fazendo-me muitos atos de homenagem e gratidão pela bela sorte que lhes coubera de morrer por meu amor. Eu dava-lhes grandes demonstrações do amor que lhes dedicava, animando-os a irem de bom grado para o limbo, porque logo iria tirá-los de lá depois de minha morte e conduzi-los ao reino celeste. Eles partiam jubilosos. Agradecia depois a meu pai, que se comprazia em enviá-los a mim, antes de todos, como um dom. Morrendo por meu amor, se haviam tornado dignos de entrar no reino dos céus, para seguir-me aonde quer que fosse. O Pai fazia-me tal dom, a fim de que eu sofresse de bom grado cada vez mais, vendo que já começava a colher o fruto de meus padecimentos. Experimentava grande consolo ao ver aquelas almas livres da escravidão do pecado, e já feitas herdeiras daquela glória que eu viera lhes merecer por meio de minha paixão e morte dolorosa. Agradecia ao Pai e ele realizava que agradecia ao Pai o que ele realizava. Oferecia-lhe minha consolação e alegria e suplicava-lhe se dignasse fazer coisa semelhante a meus irmãos, quando afligidos e angustiados por pessoas iníquas, perseguidos e até mortos, ele fizesse com que todas essas perseguições e angústias lhes obtivessem bastante glória e consolo, merecessem para eles a posse do paraíso. Quanto maiores forem as perseguições, as penas, os trabalhos, tanto maior seja a glória que lhes esteja preparada no céu. Tudo isso prometeu-me o meu Pai. Pedi-lhe ainda que, se ele permitisse a tribulação, quando as pessoas iníquas se erguessem com soberba e atribulassem e oprimissem os inocentes, desse a estes últimos tanta graça e virtude que recebessem tudo de suas mãos e tudo suportassem de boa vontade por seu amor e para adquirirem o reino eterno. Uma vez que lá não entram, senão que os passam por muitas tribulações e pelo caminho da cruz e dos trabalhos, conforme eu também passei, e que lhes desse verdadeira luz e sentimento para abraçarem aquelas penas e tribulações e reconhecerem-nas como graças particulares, dispensadas por sua liberalidade, para merecerem glória imensa no reino dos céus. O Pai mostrava-se pronto a conceder todas essas graças, luzes e favores a meus irmãos fiéis, e muito mais àqueles de boa vontade que tinham desejo de sofrer por seu amor e para imitar-me a mim, exemplo para eles. Mas fazia-me ainda ver a grande multidão daqueles que, atormentados e oprimidos por homens perversos, com permissão de meu Pai, para que tivessem ocasião de sofrer e de se exercitar na virtude e obter, com isto, o reino dos céus. Recusam sofrer e se impacientam contra quem os atormentam, não querendo estar sujeitos a nenhum sofrimento e perseguição, e chegando muitos a irritar-se contra o meu Pai por permitir que sejam atormentados e oprimidos pelas malvadas perseguições. Não querem compreender aquilo que tantas vezes meu Pai lhes deu a entender, a saber que é necessário haver perseguições e tribulações a fim de merecerem a vida eterna. Ao ver eu tão grande multidão de meus irmãos neste erro, isto é, não querem aceitar sofrer estas pequenas perseguições e tribulações para chegarem ao prêmio prometido, sentia grande compaixão e muito me afligia por esta cegueira, causada pelo amor próprio e a pouca estima pelo sofrimento.
Deveriam considerar antes que todas as consolações que o mundo pode lhes dar só trazem algum alívio à carne, mas depois precipitam a alma num abismo de misérias. O sofrimento, porém, eleva o espírito, enche a alma de virtudes sólidas e fala a adquirir a vida eterna. Na verdade, quantos errados neste ponto fogem do sofrimento à medida do possível, e não advertem que, fugindo do sofrimento, fogem também da ocasião melhor, preparada por meu Pai, de adquirirem a glória eterna. Oh, quanto me afligia essa cegueira, verificada por mim na maior parte de meus irmãos. Por isso pedia com grande instância a meu dileto Pai que os iluminasse e fizesse conhecer a substância e doçura encontradas sob a dura casca do sofrer. O Pai não deixa, no entanto, de fazer-lhes conhecer até mesmo através da experiência esta verdade. Por mais que muitos não queiram aceitar e não querem entender o pensamento, embora por eles bem conhecido, de não poderem se esquivar daquelas perseguições, daquelas tribulações, daqueles padecimentos, daquelas opressões. Portanto, deveriam, ao menos, fazer da necessidade virtude, assim conquistarem o mérito e o prêmio de seus padecimentos. Eu impetrava para todos muita graça nesse particular. Na verdade, via ainda os efeitos admiráveis dessa e não muitas almas, mas muitas também os empregavam mal. Por parte das primeiras dava graças ao Pai, e quanto às segundas, rezava que estivesse delas compaixão e desculpasse-lhes a cegueira. Sem dúvida, são dignas de compaixão por sofrerem forçosamente e sem adquirirem mérito algum, visto não quererem receber tudo das mãos do Pai, e servirem-se mal daquilo que deveriam usar para o bem e o proveito de suas almas. As visitas. Estando eu, portanto, com este modo de viver retirado em tantos padecimentos, minha querida mãe, empregando algum tempo do dia no trabalho manual para ganhar o pão, e José igualmente exercendo o seu ofício, começamos a relacionar-nos com algumas pessoas que, tocadas de mera compaixão e atraídas pelas gentis maneiras de minha querida mãe, e mais ainda pela amabilidade de meu aspecto, formosura e graça de meu rosto, vinham algumas vezes procurar minha mãe querida e conversar por breve tempo com ela, para ouvirem-na falar. Na verdade, sua palestra arrebatava o coração de todos os que a ouviam. Quanto a mim, cativava-os por certo afeto sobrenatural e santo. Vinham às vezes os pequeninos almas inocentes, e muito me comprazia em vê-los. Ficavam encantados por minha atração admirável. De fato, causava grande impressão nos corações puros e inocentes. Muito me aprazia vê-los vir a mim com aquele afeto e simplicidade pueril. Maria ensina. A mãe dileta aproveitava a ocasião destas visitas para tornar conhecido o Deus verdadeiro a alguns daquela nação. Embora por natureza fossem ferozes e esquivos ao bem, tanta era a graça e o modo com que os recebia a mãe querida, que não podiam resistir a contradizer a quanto ela lhes ensinava. Minha mãe desempenhava frequentemente esta tarefa, conforme ordenado por mim, por vontade de meu pai. Fazia-o de tal modo que, em breve tempo, tornou-se aquela casa uma escola de virtude. Quanto me aprazia ver aquelas almas inteiramente atentas, dadas a crer nas verdades eternas, elevadas ao conhecimento do verdadeiro Deus. Oferecia esta minha consolação ao Pai e pedia-lhe se dignasse inserir em seu peito novas inspirações, luzes, graças, para receberem a doutrina celeste, e suplicava-lhe se dignasse insinuar ao coração de meus irmãos sentimentos semelhantes ao da minha querida mãe para a salvação de seu próximo, a fim de que se dispusessem a fazer conhecido o verdadeiro Deus, aquelas almas ignorantes e cegas, privadas da luz e da fé. Havia algum tempo
que estava ali habitando e sempre no mesmo teor de vida pobre acima referido. Só era concedido para o nosso serviço uma pequena tábua, onde eu me deitava para repousar, outra para minha mãe e outra para José, e poucas coisas necessárias para vivermos como pobres forasteiros. A minha querida mãe a minha querida mãe trazia muitas coisas de presente, os que eram instruídos por ela, e eram-lhe muito afeiçoados, mas a mãe amada tudo recusava e só aceitava aquilo que julgava muito necessário, e para minha pessoa ou para José, seu esposo. Embora essas visitas à minha querida mãe fossem muito raras, tornaram-se mais frequentes, e eram para minha mãe certa incomodidade e sujeição, porque seu desejo era estar só, para atender à contemplação divina e tratar comigo, sendo eu o único objeto amado, onde seu coração encontrava todas as delícias imagináveis. Coisa semelhante me acontecia, alegrando-me muito de estar a sós com ela, e ouvir os afetos amorosos de seu coração inflamado. Na verdade, seus admiráveis atrativos e raras virtudes haviam me roubado o coração. Tamanho era o gosto que tinha de estar com ela e com ela conversar, que nisto encontrava todas as minhas delícias. Não obstante, privávamos frequentemente desta consolação, preferindo voluntariamente sofrer, se não pela ausência, ao menos pela privação, de conversarmos a sós, e principalmente ao seu coração, onde eu me fazia ouvir com palavras amorosas, e ela igualmente correspondia-me com grande amor e graça, de modo que cada vez mais ficava preso à sua amável convivência. Mas, devendo ela tratar com algumas daquelas pessoas e instruí-las no conhecimento do verdadeiro Deus, privava-se do trato familiar comigo, como também eu renunciava àquela consolação. Oferecia esta minha e sua privação ao Pai, e pedia-lhe que, em virtude desta nossa mortificação e privação da convivência, feitas para cumprir a sua vontade, se dignasse inspirar sentimento e desapego semelhante a meus irmãos, mesmo nas coisas mais santas, para atender à salvação do próximo, instruí-lo e atraí-lo ao caminho reto da virtude, porque há muitos que, podendo fazê-lo, não o fazem, para atenderem apenas ao que respeita à própria satisfação e ao gosto espiritual, sem cuidarem de fazer o que é de maior glória para meu Pai e saber a salvação das almas. Assim como eu deixei a minha glória e o seio do Pai para vir à terra salvar aos homens. E na terra privei-me destas privei-me muitas vezes de tratar com a minha querida mãe para atender à conquista das almas. Assim, eles não devem desdenhar, abandonar o que apreciam no exercício da contemplação e outros exercícios espirituais para proveito próprio, a fim de cuidarem da salvação do próximo, instruindo-o, ensinando-lhes a lei divina e orientando-o para a virtude. Na verdade, é grandioso privar-se alguém do próprio sossego e consolo espiritual que se encontra na solidão e no retiro pelo trato familiar com o meu pai. Mas o pensamento de dar-lhe maior prazer faz com que alguém se prive voluntariamente da própria consolação. E por mais que se alguém o faça e se prive, não chegará jamais a privar-se tanto quanto me privei, eu e minha mãe dileta. Porque ninguém pode jamais chegar a gostar tanto quanto eu gostava de tratar com ela e ela comigo. Apesar de jamais estarem os nossos corações separados um do outro, não obstante ela, mera criatura, não podia ter a satisfação de tratar atentamente comigo, quando se empregava em semelhante obra de caridade para com o próximo. Fruía então de outro prazer e de atrair as almas ao conhecimento do Deus verdadeiro e retirá-las da escravidão do demônio. No entanto, era-lhe bem agradável estar comigo, tendo eu obtido do Pai a graça suplicada para a salvação de meus irmãos, necessitados de ensinamento. Ofereci-lhe depois esta privação minha e a da querida mãe, e a pronto desapego.
meu e dela, de tal consolo para suprir a omissão dos que, apegados a si próprios e aos gostos espirituais, não sabem privar-se deles por amor a meu Pai e para cumprirem a sua divina vontade. Estes, portanto, merecem ficar privados de um e de outro, em castigo da excessiva afeição e certas coisas, se bem que santas. Por isso fazia aquela oferta a meu pai, para suprir esta relutância à vontade divina e o apego às próprias consolações, a fim de que meu pai não o castigasse com a privação de suas graças, como de fato merecem. O pai ficava um tanto aplacado com minhas ofertas e prometia-me retardar o castigo e dar-lhes novos impulsos, inspirações mais poderosas e nova graça. Vi que muitos disto se serviriam e corresponderiam à vontade divina, fazendo tudo o que meu pai deles esperava. Isto trazia-me grande consolo e agradecia ao Pai a graça conferida àquelas almas. Por elas implorava nova graça e favores, e em particular o dom da perseverança. Palavras eficazes de Maria. Em tal exercício, segundo este modo de viver, era grande meu conforto ver que aquelas almas aprendiam as verdades eternas e ficavam iluminadas. Orava ao meu Pai se dignasse dar tanta virtude, graça e eficácia às palavras de minha querida mãe, que todos os que a ouvissem ficassem persuadidos na verdade por ela ensinada. Ele o fazia, porque tal era sua graça ao falar e tão poderosa a eficácia de suas palavras que ficava quem a ouvia uma vez, não só instruído e persuadido de quando lhe ensinava, mas ainda muito lhe afeiçoava. Alcançava grande êxito naquele lugar, a mãe querida, e como mestra divina, fazia com que muitos ficassem persuadidos na verdade, e enquanto fossem breves as suas palavras, tinham tanta eficácia que se imprimiam na mente de quem a ouvia. Por isso, muitos presenteavam a querida mãe, tanto pelo bem que lhes fazia, como ainda pelo amor que lhes dedicavam. Ela, porém, tudo recusava, e só às vezes aceitava quanto lhe era muito necessário para a manutenção de sua pessoa e de José. Fazia-o quando se achava sem trabalho, e tanto ela como José não tinham com o que se manter. Eu olhava com olhos benignos e amorosos os que vinham, e eram tão potentes os meus olhares que lhes penetravam o coração, apesar de serem gente bárbara e de coração duro. Comoviam-se muito ao ver-me, tão benigno e amoroso para com eles. E a este respeito, porém, havia orado ao Pai, a fim de que aquelas almas mais se rendessem e se dispusessem a crer nele. A pobreza de Jesus. Estando, pois, naquela pequena casinha, a viver em pobreza, se bem que pudesse obter algum alívio e viver com maior comodidade, jamais quis fazê-lo, de modo que os que me viam ficassem edificados, e pela força de meu exemplo, aprendessem melhor a viver a verdade ensinada por minha mãe e ainda por jamais ter aceitado o presente, referindo viver pobre e sofrer mesmo quanto ao necessário. Oferecia este meu sofrimento voluntário ao Pai e a forma de vida que mantinha com a minha mãe, para dar àquela gente exemplo da prática daquilo que lhes ensinava minha querida mãe, e pedia-lhe se dignasse insinuar sentimento semelhante ao coração de todos aqueles que se empenhassem nesse exercício de ensinar a vida perfeita, quer dizer, que pratiquem com toda a perfeição o que transmitem aos outros, pois, do contrário, são frequentemente vãs as suas fadigas, uma vez que o exemplo é mais eficaz do que a palavra. Ainda eu via de muitos que muito se dariam a esse exercício, mas não obteriam fruto algum, por divergirem do ensinamento às obras. Por isto fazia muitas súplicas ao meu Pai que eles inspirassem, agirem de acordo com o que ensinam, a fim de poderem recolher
o ambicionado fruto de seus ensinamentos, a conversão das almas e o mérito próprio. Ao Pai agradavam estas minhas preces e ofertas, e prometia-me fazer tudo aquilo que lhe pedia, como de fato não omite. Mas é tão grande em alguns o amor próprio e a solicitude das preocupações temporais, que pouco ouvido dão às inspirações e impulsos da graça, e atribuem importância maior ao seu bem-estar do que ao bem das almas. Não se preocupam por gastarem em vão exortações e provas, porque vivem ao seu modo. Que pesar sentia por essa cegueira de meus irmãos. Realmente, como apresentava ardentes súplicas a este respeito ao meu pai, para muitos adiantavam, pois, dando ouvidos às inspirações divinas, põem-se a agir verdadeiramente com toda a perfeição, e por isso seus ensinamentos alcançam o pretendido fruto, a saber, a conversão das almas e a glória de meu pai. Mas como são poucos os que assim agem, em consequência, mínimo é o fruto que se vê de tantas doutrinas e ensinamentos. Um coração repleto do Espírito de meu Pai obtém o fruto ambicionado, porque age conforme os ensinamentos divinos. Mas um coração repleto do Espírito do mundo, pouco ou nenhum fruto retira de suas palavras, porque vive conforme os ditames dos sentidos e do mundo. Trata com o Pai a respeito da salvação dos irmãos. Naquele tempo, pois que vivi no Egito, continuei os habituais exercícios com meu pai, isto é, a todo instante de minha vida, bendizia-o, agradecia-lhe por parte de todos os meus irmãos, pedia-lhe se dignasse iluminar aquela nação onde eu morava, a fim de que, tendo estado entre eles, a verdadeira luz, não permanecessem cegos e sepultados na própria ignorância, que eles se prevalecessem da graça especial que havia empregado para com eles, ao mandar-me habitar aqui, a mim, seu filho unigênito. O pai não deixava de atender às súplicas, enviando aquelas almas infiéis às divinas inspirações. Muitas delas se convertiam e abraçavam a verdadeira fé, e eu dava graças ao Pai e suplicava-lhe continuasse a conceder graças àquele povo. Pedia-lhe afastasse a idolatria daquele lugar onde eu habitava e não permitisse, uma vez que estava ali, o verdadeiro Deus humanado, que lá fossem adorados os demônios, seus inimigos. Quando orava, quanto trabalhava em prol das almas, quanto orava, quanto trabalhava em prol das almas. O Pai Eterno comprazia-se muito em mim e em todas as minhas orações, como também nas minhas ofertas, punha suma complacência, e por aquela complacência que punha em mim, pedia-lhe se dignasse consolar-me, concedendo-me tudo o que lhe pedia para a salvação de meus irmãos e sua maior glória. Quando, pois, a mãe dileta se aplicava a ensinar a alguma alma as verdades eternas, fazia-o sem estrépito, mas com grande prudência, a sabedoria. Eu, aquele momento, rezava ao Pai pela conversão daquela alma e para que abraçasse a verdadeira fé, como a realidade ela fazia. Agradecia depois ao Pai a graça conferida a minha querida mãe e a misericórdia empregada para com aquela alma ao iluminá-la e recebê-la ao número de seus fiéis. Maria perseguida. Não faltaram, porém, à cara mãe perseguições de alguns daqueles bárbaros. Eu, em semelhantes casos, rezava ao Pai se dignasse mostrar seu poder com algum prodígio a defender a sua glória e a sua honra, e ainda libertar a minha cara mãe de seu esposo da opressão e perseguição daqueles bárbaros. O Pai fê-lo com infinita sabedoria e numa providência, de modo tal que jamais puderam prejudicar a nenhum de nós. Dilatou-se muito a fé naquele país. Com o correr do tempo, e apesar de minha mãe ensinar a alguns com grande silêncio e retiro, a fé se propagou, porque as pessoas já instruídas ensinavam às outras.
progresso de Jesus. Lá ia eu, contudo, esposa minha, crescendo tanto corporalmente, como em graça e virtude junto dos homens. E cada um que me observasse atentamente, cativava-se de tal maneira por meus admiráveis atrativos que ficava encantado. Por isso, quando alguém daquele povo podia ver-me, julgava-se feliz, tendo-me como um ser sobre-humano. Aflições de Jesus e de Maria. Ficava às vezes muito aflito ao ver como reinava a iniquidade sobre a terra, como meu pai era por todos tão gravemente ofendido e corrompia em copioso pranto. Oferecia as lágrimas e a dor destas ofensas ao pai e pedia-lhe se dignasse impedir a enchente da iniquidade e da malícia que corria precipitosa à guisa de uma torrente a inundar o mundo inteiro, submergindo até o fundo de toda espécie de pessoas, isto é, de todo sexo e de toda idade. Minha querida mãe estava muito angustiada ao ver-me assim aflito e lacriminoso. Eu volvia os olhos para ela e, no intuito de consolá-la, falava-lhe com efeito, dizia-lhe, com afeto e dizia-lhe: somente vós, cara mãe, entre tantas angústias, trazei-me consolo ao coração, porque sois a única perfeita, sempre inocente e santa, e portanto somente vós sois sempre a minha amiga isenta de culpa original. Com tais palavras consolava a querida mãe e aliviava também a minha humanidade, opressa de pesar e dor. Oferecia aquela pena ao Pai e pedia-lhe inserisse no peito e na mente de todos os meus irmãos idêntico sentimento de pesar pelas ofensas que se fazem à divina majestade. Pedia-lhe igualmente que, assim como eu encontrava muita consolação e olhar minha mãe dileta e tratar com ela, ele se dignasse fazer o mesmo favor a todas as almas aflitas, isto é, inspirar-lhes que fossem a minha mãe, a recorressem a ela, em vista de serem consolados ao recorrerem a ela. Fizesse com que encontrassem nela todo o conforto e consolação. O pai prometeu fazê-lo e o fez. Sem dúvida, ninguém, por mais aflito que atribulado que esteja, recorre a ela com fé e amor, sem achar o consolo esperado, e muito mais ainda. Agradecia ao Pai por isso, em nome de todos. Máxime por aqueles ingratos que encontram em Maria todo consolo e graça e não rendem depois graças ao meu Pai, embora saibam muito bem que toda graça lhes vem de suas divinas mãos. Ao vestir a túnica. Tendo chegado à idade adequada, disse à minha mãe, me tirasse das faixas. Tendo já ficado bastante tempo amarrado, aprove a mãe querida cumprir quanto lhe pedira, e pôs-me uma tunicazinha bem pobre que tecera com suas mãos. Vestiu-me, ficando eu livre e solto daquelas faixas, que, na verdade, me tornavam muito penosas, por ter inteiro uso da razão e conhecimento perfeito, que só costuma ter um homem de idade. Vestido, juntei as mãos, dobrei os joelhos por terra, agradeci ao Pai por se ter dignado libertar-me daquelas faixas e prover-me de roupa. Fiz nesta ocasião muitas súplicas e numerosas ofertas ao Pai em prol de meus irmãos. Em primeiro lugar, pedia que, assim como se dignara libertar-me daqueles laços, se dignasse livrar dos nexos do pecado todas as almas miseráveis envolvidas em culpas, e depois revesti-las da graça. Em seguida, ofereci-lhe aquele primeiro ato de orar genuflexo em terra, e pedia-lhe que, em virtude daquele ato que lhe era tão grato e tão de seu agrado, se dignasse dar virtude a todos os meus irmãos, a fim de poderem exercitar e praticar semelhante ato e maneira de orar, que lhe era tão aceitável e grata. Supliquei não fosse negada qualquer graça a quem lhe pedisse prostrado daquela forma.
tanto mais se pedisse em meu nome e por meus méritos. Depois rezei que se dignasse fazer-me ver todas as nações, assim prostradas em sua presença, adorarem-no como verdadeiro Deus e Senhor de todo o criado. A estas minhas súplicas condescendeu benignamente meu pai, e então disse aquelas palavras: Eis meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Foram ouvidos só por minha mãe querida, pois estava ela apenas a assistir a minha pessoa. Logo pedi, como filho verdadeiro e obediente, licença ao Pai de servir-me de todos os meus membros e sentidos, mas em tudo e por tudo para realizar a sua vontade, ao seu serviço, a sua maior glória. O Pai tudo me condescendeu, e eu, com a sua bênção, me ergui. Os primeiros passos. E comecei a dar os primeiros passos, que eram de um menino tenro e um pouco excitantes. Ofereci-os ao Pai e supliquei-lhes que, em virtude daqueles passos formados por sua glória, desse tanta força e virtude a todos os meus irmãos que se encaminhassem para a perfeição e regessem e regulassem os próprios passos, de tal maneira que jamais o fizessem para desagrado de meu Pai, em prejuízo da própria alma, mas só para sua glória, a fim de cumprirem a sua vontade e para o próprio proveito espiritual. As primeiras palavras. Formei depois as primeiras palavras em presença de minha querida mãe e de seu esposo José, como acontecera com o caminhar. Minhas primeiras palavras foram de louvor a meu pai. Proferia-as com tanta graça e amabilidade que a mãe querida e José desfaziam-se em lágrimas de consolação. Depois saudei os dois e agradeci-lhes tudo o que haviam feito e sofrido por meu amor. Pus-me inteiramente em suas ordens, submetendo-me em tudo e por tudo à obediência a eles, declarando querer viver sujeito a eles durante todo o tempo que estivesse morando com os mesmos. Retirei-me em seguida a sós para orar. Este era, pois, o meu contínuo exercício, a saber rezar ao Pai. Ofereci ao Pai essas minhas primeiras palavras e aqueles louvores que lhe havia dado, e pedi-lhe que, pelo agrado que eles lhe causaram, se dignasse perdoar a todos os meus irmãos, e com este órgão o houvessem ofendido, e se dignasse abençoar e santificar as línguas deles, no intuito de que não se desatassem para proferir palavras ofensivas a ele e ao próximo. Por aquelas minhas palavras, a ele tão agradáveis, se dignasse aplacar-se em relação a meus irmãos, contra os quais muito se irritara pela gravidade das ofensas que recebera, mais por meio deste órgão do que por todos os outros. O Pai se aplacava, mas fazia-me ver a multidão e a gravidade das ofensas que recebia de meus irmãos desta forma. Ó esposa minha, que grande multidão de ofensas recebeu meu Pai por meio deste órgão. Na verdade, quase todos o empregam para tudo, menos em vista do fim para o qual o Pai concedeu. Ó, quanto me afligia esta grande ofensa que faziam e fazem todos os meus irmãos ao meu Pai. Vede que, tendo ele lhes dado o uso da língua para o louvarem, bendizerem, agradecerem-me e ensinarem a todos a agirem de modo semelhante, eles, pelo contrário, com aquele órgão, ofendem-nos com murmurações, detrações, juramentos, blasfêmias, injúrias, etc. Ó, que coisa monstruosa é esta que fazem as criaturas! Ó quanto, esposa minha, afligia-me a gravidade e a multidão dessas culpas. Chorava copiosamente tal iniquidade, oferecia-me e apresentava ao Pai a vontade de eternidade e louvor. Bendizer, agradecer e satisfazer em nome de todos e por parte de todos os meus irmãos que nisto houvessem errado. O Pai aceitava estas ofertas e súplicas que lhe agradavam muito,
e mostrava-se um tanto aplacado para com meus irmãos. Prometia-me suspender o castigo merecido pelas ditas culpas e aguardar a penitência. Com isto, portanto, ia me consolando um pouco e aplicava-me muito mais a suplicar ao Pai por eles e a oferecer-lhe todas as minhas obras em satisfação de suas culpas e em impetração de graças. Oração de Jesus. Pedia-lhe ainda, assim como se dignara prover-me daquela pobre roupa com a qual estava vestido, se dignasse vestir as almas com a veste de sua graça, libertando-as primeiro de todo liame de culpa. Era, sem dúvida, esposa minha, coisa maravilhosa, ver-me menino tão pequenino, coberto daquele vestido, com as mãos juntas, os joelhos em terra, orar ao Pai. Estavam ali admirados os espíritos angélicos. Minha dileta mãe e José se desfaziam em lágrimas pela compaixão e alegria que experimentavam em olhar-me. Meu pai, pois, contemplava-me, na qual havia colocado todos os tesouros de sua riqueza e bondade. Frequentemente dizia-me para consolar-me, quando me via naquela postura tão aflito, triste e humilhado. Repetia-me a miúde: Pede-me, filho amado, o que desejas de mim, estou pronto a dar-te tudo o que queres. Dizia-me ainda com frequência as palavras do Salmo: Pede-me, dar-te-ei por herança todas as nações. Estas palavras causaram-me grande consolo. Eu, então, animado pela bondade e liberalidade do Pai, pedia-lhe instantemente a salvação do gênero humano. O Pai, por sua vez, prometia-me dar tanta graça a todos que pudesse se salvar, quem quisesse fazer o que respeita à própria salvação. Fazia-me conhecer bem que não se salva, efetivamente, quem não quer se salvar. Não é meu Pai que deixa de dar a todos a graça bastante, tendo-a prometido a mim e fazendo-o com toda a liberalidade. Tanto mais me afligia ver a multidão das almas que abusavam da referida graça, a qual eu lhes obtive com súplicas e suspiros. Portanto, elas mesmas são a causa de sua própria perdição. Agradecia ao Pai por sua grande bondade e liberalidade. De novo oferecia-me inteiramente a ele e pedia-lhe que se cumprisse a sua vontade, já conhecida por mim, a qual consistia em que todas as criaturas se salvassem e todas se tornassem perfeitas e santas. Mas quão pouco se realiza esta vontade de meu Pai, pois a maior parte procura fazer o contrário. Isto me afligia. Consolava-me, porém, com realizar perfeitamente a sua vontade e oferecia-lhe esta minha prontidão de vontade em cumprir tudo o que de mim exigia, em suplência por todos os que não querem de modo algum fazer sua santa vontade. E com isto recusam ao Pai a glória e a honra e a si mesmos o prêmio. Assim ficava meu Pai suficientemente honrado e glorificado por minhas ofertas, e só as próprias almas se privavam do mérito e do bem que lhes resultaria se cumprissem a vontade divina. Mútua privação. Estando já assim revestido e liberto dos laços das faixas e com liberdade, apertava-me frequentemente de minha querida mãe. Apartava-me frequentemente de minha querida mãe, e a sós punha-me genuflexo a orar. Renunciava à consolação que sentia em estar nos braços da mãe querida, e além disto, privava-a da alegria e consolação de que fruía, quando me sustentava ao colo. Sentia eu, e também ela, grande pesar de ficar sem aquela companhia amável e amada, mas a ela renunciava por querer ainda, naquela idade tenra, sofrer de todos os modos. Assim fazia porque dava gosto maior a meu pai. Oferecia-lhe também aquela minha pena e privação do prazer, em suplência por todos os meus irmãos, que, apegados às próprias comodidades e gostos, não sabem jamais abandoná-los e nada querem sofrer para cumprir a vontade de meu Pai, ou para praticar obras virtuosas e santas.
Ao se tratar de sofrer qualquer incômodo ou renunciar a alguma satisfação, não querem saber disso. Deixar as obras de piedade e quanto de bom se apresenta para ser feito, privando-se de tão grande bem. Suplicava-lhe ao Pai que, em virtude daquilo que eu fazia, concedesse luz e graça a todos, para que, em virtude daquilo que eu fazia, para que, imitando-me nisto, eles não dessem tanta atenção ao amor próprio e à própria satisfação. Prometia-me fazer o Pai quanto dele reclamava. De fato, assim vai fazendo, e embora a maioria não dê ouvidos ao que ele lhes inspira, muitos, todavia, são os que escutam a vontade divina e servem-se de sua graça, operando admiravelmente tudo o que ele lhes inspira para sua maior glória e proveito deles. Alegrava-me muito ao ver a respeito disso o fruto de minhas súplicas, mas-me tantas almas que na mais tenra idade renunciam a todas as comodidades e satisfações para dilacerarem-se às obras virtuosas, à oração e à piedade. Agradecia ao Pai por parte delas e pedia-lhe continuasse com a sua santa graça a enchê-las de bênçãos celestes. Isto me prometia fazer o dileto e amoroso Pai. Pedia-lhe depois quisesse consolar minha querida mãe e dar-lhe total resignação à sua divina vontade. Ela, de fato, era em tudo sumamente resignada. Oferecia-lhe esta sua resignação em suplência por aquelas almas que, achando-se carentes de algum consolo, por não saberem jamais aquietar-se e entregar-se em tudo e por tudo ao que Deus dispõe, e apegadas ao próprio gosto e satisfação, perturbam-se e inquietam-se, ao próprio lamentam-se ao se verem disto despojadas. Por esta razão, orava ao meu Pai amado que lhe desse a graça e elas se entregassem à vontade do Pai, a fim de que não ficarem sem o mérito que em semelhantes ocasiões se adquire. Prometia-me fazê-lo o Pai, mas em muitas sua graça não causa impressão, porque seguem a própria vontade e estão apegadas em demasia ao próprio gosto e opinião. Prepara delicadamente a mãe a desmamá-lo. Chegara também a hora em que devia privar-me de tomar o leite, devendo começar a sustentar-me com o alimento comum de que se nutrem os outros, quando desmamados. Disse-o a minha querida mãe, mas com tanta graça e tais maneiras que não sentiu o pesar que, de fato, teria devido experimentar ao ver retirar-se-lhe tanta consolação. Havia, contudo, já pedido ao Pai que a confortasse com a sua graça, e abracei-a com amor, de encontro ao seu peito virginal, e com grande afeto agradeci-lhe pelo leite puríssimo que até aquela hora me havia subministrado com tamanho amor. Com os joelhos em terra, a querida mãe adorou o Pai e agradeceu-lhe pelo leite miraculoso que lhe havia dado para alimentar-me a mim, seu filho, e pediu-lhe perdão pelo que teria podido faltar ao subministrar-me aquele puro alimento. Depois pediu-me perdão se acaso não havia cumprido o seu dever ao aleitar-me e agradeceu-me por me ter dignado receber aquele alimento de sua pessoa e, enquanto filho de Deus, não ter desdenhado ser aleitado por uma simples criatura qual ela era. Humilhou-se muito na presença de meu pai e na minha. Oh, quanto, minha esposa, foram gratos e aceitos estes atos ao meu pai e a mim. Ficou o pai conquistado pelo seu amor e sua humildade, e fê-la entender que fosse o que fosse que lhe pedisse, estava pronto a conceder-lhe tudo. Ela outra coisa não pediu, senão tornar-se digna de imitar-me perfeitamente e de jamais se separar de mim. Obteve de meu pai com toda aquela perfeição que ela desejava. E eu, pois, tendo ferido seu coração de amor, abraçando-a apertadamente e beijando-a docemente, agradeci-lhe pelo serviço que até
aquela hora me havia prestado, e pedi-lhe continuasse, qual mãe amorosa, a amar-me a mim, seu filho único e dileto. Confortei-a muito nesta ocasião e pedi-lhe que me alimentasse no futuro com o mesmo alimento com o qual ela se nutria. Assegurei-lhe que não, tomando mais o seu leite, não devia por isto ter receio de que em mim diminuísse o amor para com ela. Com o meu crescimento, crescia para com ela meu amor, e nela aumentariam a graça e o mérito. A querida mãe ficou resignada inteiramente à vontade do pai e à minha, e muito confortada com minhas palavras. Ofereci depois todos esses atos ao pai e todos os agradecimentos em suplência por meus irmãos, e máxime por aqueles que, havendo recebido muitas graças de meu pai, não lhe agradecem e não lhe servem delas em vista do fim pelo qual meu pai lhes concede. Roguei-lhe ainda se dignasse dar virtude, espírito e graça a todos aqueles que, por sua disposição, devem sentir falta dos alimentos espirituais, para que eles se acomodem ao que o Pai dispõe e não deem as costas à virtude. Efetivamente, a alma sem este sustento fica em grande perigo de não avançar na perfeição. Pedi muito ao meu Pai que, permitindo esta privação, não deixasse de suprir com a sua graça e ajuda especial, de alimentar as almas com outra comida que lhe aprovesse, mantê-las em seu espírito e fervor, e fazê-las crescer na virtude e na perfeição. O Pai prometeu fazer tudo, como de fato vai realizando. Com todos esses meus atos e súplicas ao Pai, dava-lhe muito gosto, muito se comprazia ao ver-me continuamente pedindo graças e favores para os meus irmãos. Conhecendo eu esta complacência, não deixava de praticar incessantemente atos semelhantes. Suplicava ao Pai que, do mesmo modo que se comprazia em ouvir-me, sem jamais se enfastiar, com grande gosto, ainda se dignasse ouvir de bom grado as súplicas de meus irmãos, jamais lhe causassem tédio ou festio, por mais que eles lhe fossem pouco amorosos e gratos, e se dignasse atendê-los, principalmente quando lhe pedissem as graças em meu nome por meus méritos. O Pai mostrou-se nisto liberal, prometeu-me e assegurou-me que tudo o que lhe pedisse em meu nome e por meus méritos, tudo haveria de conceder-lhes, se o pedido fosse em assunto de proveito e não de detrimento para eles, porque, de tal caso, o Pai lhes concederia outras graças proveitosas, adequadas à salvação deles e à sua glória. Havendo eu já praticado todos esses atos, oferecido ao Pai todas aquelas minhas obras e obtido dele todas as graças que lhe pedia para a salvação de meus irmãos, punha-me a salvá-lo, bendizê-lo e agradecer-lhe. Fazia-o em nome e por parte de todos os meus irmãos. Convidava depois ainda minha dileta mãe a unir-se a mim para cantar os louvores divinos dos quais muito gostava e que alegravam a meu pai. Eu lhe suplicava se dignasse ensinar a todas as criaturas, por meio de dons e graças, o modo mais adequado de louvá-lo. Em realidade, fê-lo meu pai e ainda o faz. Por intermédio de seu divino Espírito, vai ensinando à mente e ao coração das criaturas seus louvores e suas glórias. Na verdade, muito bem o aprendem, e não só louvam e bendizem elas ao seu Criador, mas são causas de que seja igualmente louvado e glorificado por outros, por meio de suas agrégias composições em louvor do Pai e em meu louvor. Agradecia isto ao Pai e fazia-o em nome e por parte de todos aqueles que assim eram prevenidos por sua graça. Amor e benevolência para com São José. Estando, pois, ali com a minha dileta mãe e José, seu esposo, não deixava de fazer-lhe também aqueles atos de gratidão, de amor e de benevolência que de fato merecia, tendo sido fiel e afeiçoado à minha mãe e a mim, tratando-nos
com tanto obséquio, respeito e submissão, que realmente mereceu um amor muito grande da parte de meu pai, de mim e de minha querida mãe. Ao começar a proferir palavras, falava-lhe com amor e agradecia-lhe quanto sofria e se afadigava por meu amor. Ao dirigir-lhe essas palavras, enchia-lhe a alma de tal consolo que se desfazia em lágrimas de suavidade, e uma só palavra ouvia de minha boca, convertia em alegria todas as amarguras experimentadas naquele duro exílio e em tamanha pobreza. Na verdade, afligia-se muito ao ver-se pobre e necessitado a ponto de não poder manter a sua esposa e a minha pessoa com o conforto desejado e tido por indispensável. Eu, contudo, e minha querida mãe, não deixávamos de consolá-lo, declarando ser esta a vontade do Pai e a minha. Em consequência, ele se consolava, liquefazia-se-lhe e o coração do amor para comigo e para com a minha mãe dileta. Por sua vez, era por nós correspondido com amor igual e considerado, sempre guarda, fiel e provedor de nossas necessidades. Impetrava-lhe de meu pai numerosas graças e fazia que a sua alma crescesse, sempre em virtude e em signes méritos. Ia frequentemente a seus braços, acariciava-o, dava-lhe demonstrações de afeto muito intenso. Ele ficava cada vez mais consolado e confirmado na graça e ardoroso na aquisição das virtudes e do amor divino. Oferecia depois esses mútuos afetos ao Pai e suplicava-lhe que, justamente daquele modo, se dignasse consolar as almas fiéis que me seguem, imitando meus exemplos. Ele as, ele as consolasse, confortasse e acariciasse, fazendo-as experimentar as delícias de seu amor, abraçando-as e estreitando-as ao seu divino coração, a fim de serem mais confirmadas na graça e no amor. O Pai tudo me prometia fazer e com muita liberalidade, como efetivamente o vai realizando. No entanto, existem poucas dessas almas tão fiéis e afeiçoadas como a alma de José, que verdadeiramente fora prevenida pelo Pai com a doçura de suas bênçãos, em tal medida que depois de minha querida mãe não houve nem existiu no mundo alma semelhante à sua, tão favorecida e amada por meu Pai, por mim e por minha dileta mãe, e por isso tão favorecida e agraciada por nós. Preces comuns e ação de graças. Continuando a morar ali, íamos praticando eu, a querida mãe e José, os habituais exercícios de virtude, louvor e ações de graças ao Pai, e em benefício do próximo que quisesse receber a verdadeira luz, isto é, conhecer e adorar o verdadeiro Deus. Pedi muito ao dileto Pai, mas não tiveram então pleno efeito o meu desejo e o meu pedido, porque seria preciso que tivesse-lhes pregado publicamente a verdadeira fé e ao verdadeiro Deus. Fiquei, não obstante, em parte satisfeito, vendo que aquelas almas iam, todavia, se dispondo, e algumas das quais haviam já abraçado a verdadeira fé, por meio destas, com o correr do tempo, e outros auxílios haveriam de se converter e seriam iluminadas ainda outras. Morte de Herodes. Estando assim, de algum modo consolado, não me faltavam, contudo, preocupações e aflições, uma das quais foi ver que o ímpio Herodes morria em sua obstinação e, depois de haver mandado matar tantos inocentes, finalmente ia-se encerrar a perseguição pelo sepultamento da alma criminosa no profundo dos abismos infernais. Oh, quanto me afligia a sorte infeliz daquela alma desgraçada, e como pela perfídia, ambição, dureza e avareza daquele coração rebelde, havia se precipitado a alma infeliz no báratro infernal. Sentia realmente enorme pesar quando se perdia alguma alma, depois de minha vinda ao mundo, e ao ver, enquanto estava no mundo, a sua salvação, ela se precipitarem no abismo infernal.
Oh, isto sim era-me insuportável. Não podia deixar de chorar a sua desgraça, que efetivamente era imensa. Morto o ímpio Herodes, roguei ao Pai não permitisse mais que no mundo surgisse tirano semelhante àquele. Via, todavia, que muitos tiranos cruéis surgiriam no mundo e afligiriam e atormentariam os meus seguidores. Por esse motivo sentia grande pesar, mas consolava-me ver que a crueldade e tirania seriam causa de que tantas almas se salvassem com grande mérito e adquirissem a palma e a coroa do martírio. Pelo breve sofrimento desta vida frágil, seriam eternamente bem-aventuradas e felizes no céu. Pedia então com grande instância ao Pai, lhes desse graça e virtude, e as assistisse até ao fim dos padecimentos e dos martírios, e depois as levasse consigo ao repouso eterno. Fazia-o com tanta instância e insistência porque sofriam por minha causa todas aquelas penas, isto é, para serem-me fiéis e devido ao amor que me dedicavam. Meu pai se mostrava muito benigno e cortês e assegurou-me haver, não só de assisti-las e consolá-las, mas de combater ele próprio com elas, a saber, dar-lhes força e virtude para vencerem e superarem não só o tirano, mas toda a espécie de sofrimento e martírio, e depois conduzi-las ao eterno repouso e felicidade. O anjo fala a José. Neste ínterim, chegado o tempo do retorno a Nazaré, por haver cessado inteiramente a perseguição de Herodes, devido à sua morte, enviou meu pai um anjo no sono a José, para avisá-lo de que podia voltar à pátria, por ter já morrido aquele que procurava matar-me. José, havendo despertado do sono, avisou a minha mãe querida e ordenou a partida ao Egito. Exortação. Por isso, não deixeis, esposa minha, de imitar-me o mais possível em tudo o que eu vos mostrei neste capítulo. Aproveitai meus exemplos, certa de que jamais vos faltarão minha ajuda e a graça de meu Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A você que nos escuta, dá o seu like, compartilha nosso trabalho e se inscreve no nosso canal. Deus o abençoe.